fiz o que deveria fazer e agora eu vou subir isso. Não deu certo. Eu fiz alguma coisa errada? Não tenho muita ideia de como fazer isso. Imaginei. Que vai inviabilizar essa minha vontade de fazer eles piscarem em momentos diferentes. Fala galera, Alexandre aqui. E depois de tanta solda, de tanto componente e de alguns acidentes, eu decidi começar a estudar eletrônica digital para dar um descanso para o meu ferro de solda e parar de explodir chips. Então eu decidi começar a estudar esse carinha aqui. É um ESP32S3. Então bora pro vídeo para ver se eu vou conseguir fazer algo legal com isso aqui. Bom, e eu que achei que não ia ter que soldar mais nada por um bom tempo, já tive minha primeira reviravolta. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer para começar a trabalhar com o meu ESP32 é soldar os conectores dele. Então eu vou fazer isso. Um truque que eu vou usar a protoboard para alinhar já o ESP32 aqui. Eu vou deixar já assim, e aí eu vou apoiar meu ESP32 aqui em cima e eu vou soldar com ele já preso aqui na minha protoboard, porque assim eu consigo manter o alinhamento, ter certeza que ele vai encaixar com facilidade depois. Então bora fazer isso e eu volto com o resultado já. Tô com o meu exaustor de fumaça aqui, e se você quiser ver como eu fiz esse exaustor de fumaça do zero ao produto final, eu tô deixando um card aqui em cima. Vai lá ver que tá bem legal. Bom, solda completa, também fiz a limpeza do fluxo e ficou uma solda até que boa, bem firme. Acho que não vou ter problema nenhum, mas mesmo assim eu vou verificar com o multímetro para ver se não tem um jumper de solda aqui, só para ter certeza. Eu tô meio traumatizado com isso, então eu vou checar. Uma coisa que eu quero mostrar também é que a protoboard ficou intacta, não tive nenhum problema com ela e foi bem fácil de deixar tudo alinhadinho. Então agora eu vou fazer aquela checagem pra gente fazer os primeiros testes. Bom pessoal, tudo checado. Eu chequei tanto a continuidade do pad com perna aqui e entre os adjacentes, né, os vizinhos. E eu creio que tá tudo certo. Vou encaixar na protoboard, plugar no computador e vamos começar a estudar essa belezinha aqui. Bom pessoal, tô com tudo no computador instalado. Drivers, o Arduino IDE instalados. Minha placa já tá posicionada com o cabo USB prontinho para ligar. E o que me resta agora é ligar essa placa pela primeira vez e vamos torcer para dar tudo certo. Então eu vou ligar ela. Deu sinal, ela tá com o LED vermelho aceso, eu não sei o que isso significa. Pelo que eu estudei até agora, eu estudei bem pouco sobre o ESP32 e sobre sistema embarcado. Eu tenho que selecionar minha placa nesse campo aqui. Então eu acho que deve ser isso, a porta serial com 6. E aqui eu tenho que achar a minha placa. Eu acho que é essa aqui, ESP32S3 Dev Mode. Acho que só dá OK. Não aconteceu nada. Será que eu posso subir esse código em branco só para ver se ela vai receber? Eu vou tentar. Acho que esse aqui eu verifico o código. Isso. Então eu vou tentar subir isso aqui em branco mesmo só para ver se ela vai receber ali na placa. Compile. Eu acho que tomara que não tenha problema subir um código em branco, tá? Deu sinal. Tá subindo. Eu acho que foi. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um LED na saída 4 e vou deixar ele ligado aqui na protoboard. Eu vou usar um resistor de 330 ohms, porque a saída dos GPIOs, é assim que se fala? Não sei. As saídas do ESP32 são 3,3 volts e eu vou usar um LED vermelho que é 1.8. Então eu vou limitar a corrente. Eu dei uma estudada em como funciona a programação para sistema embarcado, tanto Arduino quanto o ESP32. Eu tenho um certo conhecimento de C++ e um pouquinho de lógica da programação, mas é bem limitado esse primeiro teste que eu estou fazendo aqui. Eu vou usar algumas colas, mas eu quero só entender mesmo como que funciona e dar meus primeiros passos aqui no sistema embarcado. Então, pelo que eu entendi, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer uma declaração aqui de definição, né? Eu tenho que digitar define, aí se eu não me engano eu tenho que dizer o que é o LED, e eu tenho que colocar a porta. Eu usei a 4, isso. Eu sei que se eu usar barra, posso colocar algumas notas. Então eu vou colocar define GPIO, beleza. Escrever o que ele faz. Então eu tenho que colocar pin mode, que eu tô definindo o que o pino vai fazer. Aí eu vou colocar LED, aí vírgula, acho que é tudo maiúsculo. Pino output.
Aí eu tenho que colocar digital right, o W maiúsculo right, LED, aí eu tenho que colocar high, que ele vai ficar aceso, meio ponto e vírgula. O que eu entendi disso aqui, que esse pin mode, ele vai falar o que o pino vai fazer, se ele vai ser input ou output. E esse digital right é o que esse pino aqui vai ter de comportamento. Então eu acho que é isso. Eu tô bem perdido, então eu vou dar um verify. Eu não sei se eu preciso fazer isso toda vez. Deixem aí nos comentários se toda mudança que eu faço no código eu preciso dar o verify ou tem momentos específicos que eu devo usar ele. Bom, eu acho que ele fez o que deveria fazer e agora eu vou subir isso. Não deu certo. Eu fiz alguma coisa errada? Será que é o LED que tá invertido? Mais um erro de principiante. Coloquei o LED invertido. Mas funcionou. Meu primeiro programa de sistema embarcado no ESP32. É bem legal, achei bem tranquilo. Agora eu vou tentar fazer esse LED piscar. Vou pegar só essa linha aqui, jogar ela aqui. Aí eu sei que eu tenho que colocar um delay aqui. E colocar um tempo. Vou colocar, sei lá, eu preciso colocar esse ponto e vírgula aqui. E aí eu posso pegar essa mesma digital right, só que eu vou colocar low. Porque aí eu tô dizendo pra ele ligar 200 milissegundos e desligar. Bom, vou subir isso aqui. Ué, não foi. Tá, eu preciso colocar um outro delay aqui. Tá piscando. E o legal é que copiando o comportamento do NE555 no modo astável, mas dessa vez estou fazendo isso com código. Putz, isso é bem legal, bem legal. Bom, eu vou tentar fazer uma coisa diferente aqui. Bom, se eu coloquei esse cara para piscar desse jeito, eu vou tentar fazer uma sirene. Eu vou colocar outro LED aqui e fazer eles piscarem em tempos diferentes. Mas, bom, vamos tentar. Vou tentar fazer isso. Para eu fazer meu LED 2 piscar, eu tenho que fazer a mesma coisa aqui. Eu vou tentar primeiro fazer ele acender, porque eu tô com uma dúvida aqui no loop. Eu coloquei o nome da variável como LED 2 e escrevi LED 3 aqui embaixo. Não funcionou. Tá. Claro que não funcionou, porque eu também preciso ter um desse. Agora foi. Bom, funcionou. Os dois estão piscando. Mas o que eu queria fazer é que o LED azul piscasse no intervalo do vermelho. Só que lendo o código aqui eu não tenho muita ideia de como fazer isso. Se eu colocar delay... Eu vou usar o verify agora, antes de subir. Imaginei. Tá. Eu vou ter que pesquisar isso aqui porque eu não faço ideia de como eu trabalho com delays diferentes dentro do loop. Nossa, pessoal, eu entendi uma coisa sobre o delay agora que vai inviabilizar essa minha vontade de fazer eles piscarem em momentos diferentes. Se eu colocar um delay no loop, ele vai funcionar para toda a placa. E para eu fazer eles piscarem em tempos diferentes, eu teria que usar os milis e teria que fazer um código bem maior que por agora tá fora da minha zona de conforto. Entendi como que funciona ali a definição dos pinouts e tal. Consegui fazer 2 LEDs piscar, já tô muito feliz com isso. Então eu vou fazer mais alguns testes mais simples. No próximo vídeo talvez eu tente fazer eles piscarem em tempos diferentes. Então eu vou tentar dar uma evoluída na complexidade do projeto adicionando o botão push. Então a ideia é que quando eu aperte o botão, os LEDs acendam. Então eu tenho que dar um define aqui. Saída 7. Então agora eu tenho que declarar o que meu pin mode dessa variável vai fazer. Então aí eu tenho que dizer que ele é um input, né? Porque quando eu apertar o botão, quem vai ter que verificar se foi apertado ou não é o ESP32. E aí eu fecho com ponto e vírgula. Aqui a partir de agora já entra mais uma coisa mais familiar para mim, que é o if. Então eu tenho que falar que ele é um digital read, porque ele vai ler, né? Aí eu tenho que falar quem. Que ele vai ler o botão. Aí se ele for igual a low, o meu LED 1 vai estar aceso. Aí se não, else, eu acho que é isso. Por enquanto eu vou deixar esses dois caras aqui como tá e vou dar um verify só para ver se tá tudo certo. Não tem nada errado, vou subir. Ok, meu LED azul continua piscando. Então agora, teoricamente, quando eu apertar o botão, o meu vermelho tem que acender e não funcionou. O que eu fiz de errado? Ué. Será que é o meu botão? Galera, eu acabei de perceber uma coisa, acho que o problema não era o botão. O problema é que eu deixei o nosso código com um delay. Então, acho que ele tá resetando, porque o botão tá com um comportamento esquisito. Ó. Tem hora que ele clica e tem hora que ele não clica. Então, eu vou tirar o delay para ver se resolve.
Ah, agora tá funcionando. Era mesmo uns delays. Eu quero fazer o contrário. Enquanto o botão não tiver apertado, o LED azul vai estar aceso. E quando eu apertar, ele vai acender o vermelho e apagar o azul. Bom, já tem um comportamento melhor. Então, quando eu apertar o botão, o LED azul tem que apagar e o vermelho acender. Vamos ver. Funcionou certinho. Galera, eu tô gostando muito da eletrônica digital. Eu consigo fazer algumas coisas bem mais rápido do que se eu tivesse que fazer isso aqui com operadores lógicos, né? Eu consegui perder o medo de começar e eu já consigo ver que vai ser bem legal isso da eletrônica digital. Será que se eu adicionar o delay dentro do if, ele vai respeitar e quando eu apertar o botão ele vai ficar piscando em vez de aceso completamente? Eu acho que eu vou tentar fazer isso. Piscando bem mais rápido. Então agora quando apertar o botão ele tem que piscar o vermelho também. Funcionou, que legal. Eu sei, é um experimento muito simples. Para quem já entende de sistema embarcado e eletrônica digital, isso aqui é muito bobo. Mas para mim eu tô bem empolgado, porque eu consegui fazer bastante variação com LED e foi rápido, sem muita burocracia, sem um monte de componentes e sem ter que soldar nada. E assim, eu tô muito empolgado para começar a estudar isso aqui um pouco mais a fundo. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um curtir, compartilhar e se inscrever no canal, que é muito importante. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, fui! E eu não explodi nenhum chip dessa vez.